pensou na quantidade de posturas erradas em que se posiciona ao longo do dia? Desde que acorda e sai da cama de manhã até de noite, regressar a ela, a forma como andamos e nos sentamos, como estamos à frente do computador, como pegamos em pesos, quer seja no trabalho, quer seja em casa, como as senhoras trazem a carteira ao ombro, como pegamos nos sacos da mercearia, tantos gestos banais do dia-a-dia, mas que mal feitos podem fazer surgir lesões musculoesqueléticas. Hoje no consultório do TV24 vamos saber o que são estas lesões, como surgem e como se manifestam e de que forma deixam sequelas nas pessoas. Por exemplo, se lhe falar em hérnia discal, conhece certamente alguém que tenha de conviver com uma, se é que não se trata do seu próprio problema. A estúdio estão dois enfermeiros, Cristina Baixinho e Ricardo Braga, ambos especialistas em enfermagem de reabilitação. Eles vão ajudar-nos a corrigir a nossa postura e ensinar-nos truques para prevenirmos essas lesões. Se já as teve ou desconfia que já as tem, então não hesite em falar connosco, exponha o seu problema, diga-nos o que sente e nós ajudamos-lo a encontrar respostas. 210441145 ou consultório@tvi.pt são as duas formas de entrar em contacto connosco. Muito bom dia aos dois, Ricardo, Cristina. Eu vou começar pelas senhoras. O que é que são estas lesões musculoesqueléticas? Bom dia. As lesões musculoesqueléticas englobam um grande grupo que tem as lesões que são provocadas pela adoção das más posturas continuamente, as próprias sobrecarga física associada a tarefas de trabalho que são pesadas ou algumas sobrecargas físicas que nós temos durante o próprio processo de gravidez, não é? Ou nas tarefas do dia-a-dia lá em casa, quando resolvemos mudar de sítios móveis lá em casa, e depois também associada a alguns movimentos repetitivos que são condicionados tanto nas tarefas domésticas como em algumas profissões. Posso dar, por exemplo, o exemplo das cabeleireiras, que ao longo do dia de trabalho fazem muitos movimentos repetitivos e esses movimentos repetitivos podem-se depois traduzir em lesão. Penso que é mais concreto para quem nos está a ouvir dizer que essas lesões são as dorsolombalgias, as dores de costas mais conhecidas nos nossos idosos pelas dores das cruzes, e depois também algumas lesões em termos do membro superior, como as tendinites, o síndrome do túnel cárpico, a epicondilite, que o português chama muito bem de dor de cotovelo, e depois a lesão da coifa dos rotadores, que é um tipo de tendinite do ombro. Também podem aparecer algumas dessas lesões nos membros inferiores, mas não são tão comuns. Ou seja, longe de pensarmos que são lesões que se ganham por traumatismos muito aparatosos e graves, são coisas do dia-a-dia. Não são lesões que aparecem por acidente, podem também aparecer, há bocadinho falava da hérnia discal, a hérnia discal pode aparecer numa situação de acidente, não é? Mas, sobretudo, são lesões que se vão ou vão aparecendo e manifestando ao longo do tempo. Uhum. Ricardo, por falar em hérnias discais, são eventualmente aquelas que nós associamos mais quando pensamos neste tipo de lesões, mas a verdade é que há um sem número bem mais vasto de situações que se podem inserir neste tipo de lesões. Sim, se nós pensarmos que no nosso dia-a-dia e nas diferentes atividades profissionais e de lazer, como referimos, o nosso corpo está sujeito a posturas desadequadas, a diferentes pressões, e de facto repetir determinados movimentos de uma forma menos adequada quer dizer que determinada estrutura está constantemente a ter mais pressão do que aquilo que devia. E é claro que com o passar do tempo, quase em todo o sistema musculoesquelético podem surgir este tipo de lesões. E nós sentimos-las com alguma facilidade, sobretudo através da dor, ou às vezes acabamos por tê-las e andamos ali durante muito tempo sem saber que as tivemos? Da minha experiência, às vezes o que acontece é que nós só valorizamos quando nos dá algum grau de incapacidade. Às vezes sentimos a dor nas costas, ou no pescoço, ou um formigueiro, parece que está dormente, mas de facto só quando altera a nossa capacidade funcional é que parece que nós vulgarmente atribuímos mais importância. E acabamos por recorrer a um profissional de saúde. Há muitos portugueses com problemas destes, Cristina? Existe cerca de 24 a 33% da população trabalhadora ativa com problemas relacionados às lesões musculoesqueléticas causadas por fatores associados à própria atividade profissional.
tenha a ver com o comportamento do trabalhador nessa atividade profissional, tenha a ver com a concepção do próprio posto de trabalho e com os instrumentos que ele utiliza no dia-a-dia. Na minha perspectiva, começa a ser preocupante a incidência que nós começamos a ter nos jovens portugueses, porque quando nós falamos de lesão musculoesquelética, achamos logo profissões pesadas e não ligamos com uma faixa etária tão baixa, mas muito associada à obesidade, ao transporte da mochila escolar, à forma como é transportada, ao peso que a criança carrega, muito também associada às tecnologias de informação, porque as crianças passam muito tempo ao computador a assumir posições erradas, com um mobiliário que é muito desajustado, e neste momento pensa-se que em Portugal nós temos 4 a 5% das crianças em idade escolar com problemas que vão se traduzir em problemas crónicos ao nível destas lesões. Ricardo, podemos dividir este tipo de lesões então em alguns grupos, aquelas que contraímos no nosso trabalho, aquelas do dia-a-dia, das lides domésticas por alguns erros que vamos tendo, e depois também esta situação que a Cristina estava a falar dos mais novos. Há profissões em que sujeitam mais as pessoas a ter este tipo de situações? Sim, profissões em que têm que manusear cargas, e às vezes grandes cargas, mas como a Cristina referiu, podemos pensar, por exemplo, no caso de nós, dos enfermeiros, no caso dos cuidadores, dos doentes que estão em casa, que no seu dia-a-dia também chegam a manipular centenas de quilos, não é? Portanto, se pensarmos em alguém que senta um doente na cama, que o ajuda a virar, que levanta para a cadeira, que o leva à casa de banho, que o traz, ao longo do dia são centenas de quilos somadas, ao longo de uma semana toneladas, e muitas vezes a incidir sobre a mesma zona do nosso sistema musculoesquelético. E, portanto, sem dúvida que as lesões têm mesmo que ver com as profissões que nós temos. Acho que tem todo o interesse e depois percebermos melhor, pensando em profissões particulares, de que forma é que podemos também prevenir este tipo de situações. Vamos começar a ouvir os nossos telespectadores. Recordo que é justamente para isso que serve o consultório do TV24, é para ouvir os problemas de quem está em casa e, obviamente, tenta procurar uma resposta. 21044 1145 é uma das formas de entrar em contacto connosco. A outra é através do correio eletrónico consultório@tvi.pt. Já agora, para quem envia e-mails por computador, também já vamos perceber qual é a postura correta para estar à frente do computador. Vamos começar por ouvir a Maria Silva, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Muito bom dia. Muito bom dia, menina Cristina. Rita. Cristina é a doutora. Eu queria fazer uma pergunta, tanto ao seu enfermeiro como à doutora. É o seguinte, eu desde os 17 anos que sofro da coluna. Eu era cozinheira, pegava naqueles tachões para tonelar as pessoas. Depois tive um acidente, portanto caí, bati com a coluna numa banca e perdi a reação nas pernas. Hoje estou à espera de ser operada a uma das hérnias discal, que é no L4, L5. Eu queria saber que a única coisa, porque estou sempre cheia de dores, nem com a medicação que eles me passam, já tomo cortisona todos os meses, porque eu tenho muitas dores e mesmo na cama não tenho posição. Eu queria saber o que é que eu posso fazer até com a posição para me deitar a dormir. Com certeza. Maria Silva, muito obrigada por ter entrado aqui em contacto connosco. Vamos então procurar uma resposta para o seu problema. Estamos a falar de uma senhora que neste momento já está reformada, mas que pela profissão que foi tendo, obviamente, era obrigada a pegar em pesos. Portanto, nestas panelas muito pesadas, como ela nos referiu. Esta é uma das situações que pode, obviamente, levar às tais hérnias discais. Esta é uma situação que pode levar à hérnia discal e há aqui vários elementos que nós temos que analisar. Para já, o facto de ser um sexo feminino. As mulheres estão um pouco mais sujeitas, porque do ponto de vista da capacidade de fazer força, não temos tanta capacidade, devemos pegar em menos 10 quilos do que aquilo que pegam os homens. Depois temos também a questão da área profissional, porque a cozinha, aparentemente, é uma área que nós até achamos, porque é uma atividade que fazemos no dia-a-dia, que é fácil, mas não é. Não só pelo peso, como também pela forma como as pessoas ajustam e colocam o seu corpo face à bancada onde estão a trabalhar, porque executam força parada, mas também fazem muita força dinâmica quando trazem, por exemplo, os tachos, ou as panelas, ou os próprios produtos para serem cozinhados de um lado para o outro. Depois não sei se é o caso, mas provavelmente também há algumas gravidezes associadas que também condicionam e aumentam
o risco de lesão. E há aqui um aspecto importante que é, há uma lesão que pode ter tido origem na sua atividade profissional, mas que depois foi agravada por um traumatismo e que neste momento se traduz numa sintomatologia de dor que acaba por incapacitar, se calhar, para algumas atividades de vida diária. De aquilo que nos foi dito, parece-me que há algumas medidas que ainda podem ser tomadas no sentido não de controlar o problema, mas de aliviar a dor, nomeadamente a forma como se deita na cama, porque deve primeiro sentar na cama, depois de estar sentada na cama, deve apoiar o antebraço no colchão para se deitar e só depois assumir a posição deitada, ter atenção à almofada, porque muito provavelmente, pode não ser a situação, porque depende do local da lesão, mas a maior parte dessas lesões alivia quando nós colocamos uma almofada que apoia a cabeça e apoia aqui a zona das omoplatas, porque se a almofada apoiar só a cabeça, nós temos tendência a fazer flexão do pescoço e isso pode agravar a dor. Depois uma dica também rápida para levantar da cama. Sim. Chegar primeiro o corpo para a beira da cama, portanto, se estiver ao meio da cama, não começar logo o processo de levantar a partir daí. Fazer quase o movimento oposto àquilo em que se deitou, tirar não é? primeiro as pernas, depois com a ajuda do apoio do antebraço, sentar e só depois de estar sentada, colocar de pé. E também, quando está sentada no sofá, quando está sentada numa cadeira, por exemplo, para almoçar, ter atenção à postura que adota, porque pode agravar essa mesma dor. Muitos destes doentes têm menos dores quando estão de pé do que quando estão sentados, porque aumenta a pressão entre as vértebras. Esta nossa telespectadora também dizia que trabalhava numa cozinha e às vezes a verdade é que as cozinhas não estão feitas à altura das pessoas e obviamente há pessoas mais baixas e outras mais altas, o que significa que muitas vezes temos de nos esticar, outras temos de nos dobrar e é nestes pequenos gestos que também se complica um bocadinho a vida. Nestes pequenos gestos complica muito a vida, porque eu, quando me baixo, corro o risco de dobrar muito as costas e faço um esforço sobre a coluna que mais tarde pode trazer dano. Quando eu tenho que me levantar demais, os próprios membros superiores são sujeitos a algumas forças e tensão dentro da articulação que podem dar origem às tendinites. Mas desculpe aqui o paralelismo, não deixa de ser muito diferente da cozinha lá de casa. Nós, quando olhamos para a cozinha lá de casa, temos que pensar muito bem como é que, para já no momento da construção, se tivermos essa oportunidade, como é que eu vou colocar a bancada da cozinha em relação à minha altura? Como é que eu me vou ajustar a essa bancada? Onde é que eu vou arrumar as coisas que são mais pesadas? Porque aquilo que é mais pesado e que eu utilizo no dia-a-dia deve estar sempre ao nível do meu antebraço para eu não fazer nem esforço baixando, nem esforço levantando. O pacote do arroz devia estar no sítio do talher, porque o talher costuma ser o que está mais à mão e ia ser mais levezinho. Não, como em Portugal geralmente são as mulheres que organizam a cozinha, eu acho que nós não gostamos muito desse tipo de organização, não é? Mas há coisas como, por exemplo, tachos, pratos que nós utilizamos no dia-a-dia. Em muitos domicílios os tachos estão por baixo do fogão e nós realmente fazemos muita flexão da coluna para ir buscar e muitas das vezes os pratos e os copos estão em prateleiras altas que nos obrigam a uma elevação dos ombros sem necessidade, porque se nós fizéssemos outra concepção dos espaços estaria mais à mão. E de certeza que lá em casa as pessoas estão a pensar na sua cozinha e estão a pensar que é justamente assim. E como nós mulheres temos tendência a ser mais baixas que os homens, ainda complica mais. Eu já vou querer ouvir junto do Ricardo depois como é que a enfermagem de reabilitação intervém para também ajudar as pessoas a melhorar estas situações. Vamos, entretanto, ouvir mais uma telespectadora, que é a Madalena Caetano, que nos liga da Lausanne. Muito bom dia. Bom dia. Para já queria primeiro dar os parabéns ao programa, que é um programa que nos tem ensinado muito e que nos tem dado bastantes indicações sobre a nossa saúde. Em segundo lugar, é assim, eu tenho 42 anos, tenho um café snack bar há 24 anos. Sou eu que faço as limpezas, sou eu que cozinho, sou eu que faço tudo, pronto. Em casa tenho muita mania de andar sempre a desardar os móveis, a limpar. Entretanto, há 1 ano e meio para cá, eu tenho muitas dores nos cotovelos e nos pés. O que eu queria era perguntar à doutora, ao senhor enfermeiro, o que é que eu devo fazer, porque a minha médica de família diz que eu ainda sou muito nova para fazer exames, para fazer fisioterapia, para fazer, pronto, outro tipo de medicação, e eu gostava muito de saber a opinião da doutora e do senhor enfermeiro.
Com certeza. Madalena, muito obrigada por ter entrado em contato connosco. Ricardo, ora, justamente era isto que íamos falar a seguir e esta nossa telespectadora introduziu este tema. Muitas vezes temos a ideia que se temos problemas de ossos, se temos estas lesões ou contraturas ou dores, como se costuma dizer assim no senso comum, que a fisioterapia ajuda, mas às vezes isto falamos de forma sem saber muito bem o que é que estamos a dizer. De que forma é que este tipo de situações podem ser aliviadas? Eu acho que de facto a reabilitação é muito importante, mas deve começar na prevenção. E de facto, perante as atividades que a Dona Madalena disse que efetua e que lhe causam desconforto, acho que há algumas medidas preventivas que ela deve adotar. Nunca é tarde para adotar? Não só porque pode prevenir, como aliviar a sintomatologia que já apresenta. Uma das medidas que pode adotar é evitar fazer as atividades com os pés juntos. Os nossos pés são a nossa sustentação e quanto mais larga for a nossa base de sustentação, mais estável nós estamos e, portanto, menos esforço estamos a pedir ao nosso organismo. E às vezes afastar ligeiramente os pés e colocar um à frente do outro é completamente diferente de estar a fazer uma atividade com os pés juntinhos. Portanto, estamos mais instáveis. Outro conselho é tentar evitar dobrar a coluna. Se dobrar ligeiramente, se fletir ligeiramente os joelhos, a força que está a fazer na coluna é transferida para as pernas e, portanto, os músculos das pernas são mais fortes que os nossos músculos das costas e, portanto, ajuda a prevenir. Deve ter em atenção, como se falou há bocado, de ter os objetos mais pesados, se calhar mais nivelados com o próprio corpo do que estar acima dos ombros, muito baixos, porque depois, para movê-los, vai ser necessário mais esforço. Depois temos que ser realistas. Se arredar móveis, se calhar mais vale pôr umas rodinhas por baixo dos móveis, não? Era esse aspecto que eu ia falar. Nós temos que ser realistas em relação à nossa capacidade e realmente os que os estudos dizem é que nós não devemos suportar mais de 35% do nosso peso. O que quer dizer que alguém com 60 quilos não deve mobilizar mais de 21. Alguém com 100 não deve mobilizar mais de 35. E de facto... Estamos num móvel qualquer. Num móvel tem que pedir ajuda. Não há... Muitas vezes os móveis têm coisas lá dentro que ainda vai agravar o peso deles, portanto... Às vezes podemos facilitar, tirando as gavetas, tirando o que está lá dentro, mas mesmo assim, geralmente os móveis têm grande volume e a característica de uma carga com grande volume implica que sejam mais pessoas a ajudar e, portanto, nós sabemos que as lesões musculoesqueléticas também têm maior incidência em procedimentos feitos apenas por uma pessoa. E, portanto, quando for a altura de arredar os móveis, tem que pedir ajuda. Convém chamar alguém. Já vamos depois perceber então como é que a enfermagem depois entra. Estamos constantemente a adiar, mas vamos só ouvir aqui uma telespectadora, a Sofia Aguiar, que nos liga da parede. Bom dia. Bom dia. Este tema vem mesmo a calhar porque eu estou com uma crise nas minhas costas. Eu tenho 3 hérnias, tenho uma artrose no princípio da coluna e há 15 dias que estou com uma crise muito grande, ao ponto de até chorar com dores. Já fui ao hospital de Cascais, receitaram-me o Voltaren. Acontece que ao fim de 3 dias, em vez de ser só as costas, era também o estômago. E eu só queria perguntar aí aos senhores enfermeiros se eles acham que a fisioterapia ajuda nisto. Com certeza, Sofia. Muito obrigada por ter exposto o seu problema e já agora as melhoras para estas dores que tem tido. Cristina, a fisioterapia ajuda ou é apenas uma parte? Como é que se alivia estas dores e estas tensões? Apesar da Sofia pretender uma resposta muito direta, tem que haver aqui uma avaliação para ver se a situação permite fisioterapia ou não permite fisioterapia. Há casos, portanto, em que nem sequer se pode fazer. Há casos em que na fase inflamatória ou numa fase aguda de uma hérnia discal que pode haver contraindicação para se fazer fisioterapia ou mesmo alguns exercícios com vista ao fortalecimento muscular, porque vai agravar o próprio processo inflamatório. Portanto, tem que realmente ver se pode ou não pode fazer fisioterapia e se o médico assistente considera que é pertinente ou não fazer essa fisioterapia. E essa prestação faz através de exames? Sim, e é lógico que se houver indicação para fazer fisioterapia, a fisioterapia vai melhorar. Mas quando nós pensamos na fisioterapia também dizer que o movimentar
o ter uma atividade física como fazer hidroginástica ou natação também ajuda muito na prevenção e, em algumas situações em que a lesão já está instalada, ajuda a prevenir os episódios de agudização da própria lesão. Por uma razão muito simples, é que nós, com a atividade física, conseguimos fazer o fortalecimento dos músculos abdominais, que são muito esquecidos, e também dos lombares. E quando esses músculos estão mais fortalecidos, acabam por dar uma maior estabilidade à coluna. E uma coluna que está mais estável, aguenta mais carga e de uma forma mais eficaz, sem haver um risco tão grande de dano. Depois mas agora deixa-me só fazer esta interrupção. Muitas vezes no consultório ouvimos pessoas dizerem-nos que têm de facto estes problemas de ossos, que até faziam hidroginástica, mas como têm muitas crises, deixam de poder fazer o desporto e, portanto, deixam de poder contar com a hidroginástica como forma de prevenir e evitar estes episódios. Também acontece este tipo de situações, certo? E pode acontecer por indicação mesmo, porque a situação não o permite. Às vezes acontece porque a dor se torna incapacitante e a pessoa com dor não se sente tão disponível para executar essas atividades. Mas mesmo com dor, às vezes há atividades que acabam por ajudar a controlar a própria dor, porque ajudam a controlar a inflamação, porque ajudam a resolver a própria situação. Agora, neste momento, usar uns sapatos rasos, ter uma roupa que lhe permita alguma liberdade de movimentos, o escolher lá em casa entre as atividades que geralmente faz de pé e que se calhar pode começar a fazer sentada, ver muito bem dentro das atividades do dia-a-dia o que é que agrava o desconforto e a dor da Sofia, que é para evitar essas atividades e optar por outras, mas também evitar estar demasiado imóvel, porque depois o estar muito parada acaba por ser o reverso da medalha e ainda pode agravar a própria situação. Eu vou optar por fazer agora esta pergunta ao Ricardo, que é para fugir das senhoras, mas é uma pergunta sobre senhoras. Até porque a Cristina há pouco dizia que são as mulheres as mais sacrificadas por estes problemas. Ela falava-nos da questão dos sapatos. Ora, pronto, é normal, as senhoras andam de sapatos altos, andam com uma carteira ao ombro, depois vão às compras, trazem sacos na outra mão, e há ali um grande desequilíbrio. Que conselhos é que dá às pessoas que neste momento estão em casa e estão a rever-se perfeitamente nesta imagem? De facto, e há bocado quando falávamos da importância de ter uma boa sustentação, um sapato com salto muito alto, e às vezes pequenino, reduz essa base de sustentação. E, portanto, quer dizer que a pessoa, só por usar, já está mais instável. Outro aspecto é que, de facto, a região tibiotársica, o tornozelo, também acaba por ficar mais instável e, portanto, há um risco maior de torcer o pé, de cair e de fazer essa lesão. E depois tem outro aspecto importante, é que se o nosso calcanhar estiver muito elevado, a nossa coluna vai compensar com o aumento da curvatura lombar, o que quer dizer que vai pô-la também em maior esforço. Se a isso tudo juntarmos os sacos das compras, torna-se mais complicado. De facto, um conselho é tentar distribuir o peso dos sacos pelos dois braços, porque, de certa forma, ajuda a distribuir esse peso. E se eu pudesse interferir nisso... Há aqueles carrinhos das compras agora tão engraçados, se calhar podem ajudar. Dá mais jeito. Tem que se ter cuidado, porque se estiver muito pesado, também podemos fazer movimentos de torção da coluna, ao estar a puxar, mas se eu pudesse comentar isto, e vai ser criticado, dizia para quando forem às compras, para não levarem os saltos altos, para levarem um calçado confortável. Pronto. Já não nos está a mandar deixar de usar saltos altos sempre, não é? Não. Quando vamos às compras. Cristina, temos falado essencialmente de gestos e de profissões que obrigam a levantar pesos, mas há pouco também nos falava de outros tipos de situações que se prende com os movimentos muito repetitivos e que podem levar a situações semelhantes. Quer-nos dar alguns exemplos destes movimentos repetitivos? Posso associar algumas profissões. Há bocadinho falei das cabeleireiras. A nossa primeira interveniente no programa falava que era cozinheira e, portanto, por muito provavelmente o descascar a batata, o mexer o que está na panela, obriga que o punho faça muitos movimentos e sempre numa posição incorreta porque não está direito. Faz flexão ou pode estar sujeito a uma extensão grave e intensa e esses movimentos de repetição acabam por provocar lesão nos tendões e dar origem à tendinite. Ou então dar um exemplo associado aos próprios jovens,
mandar 500 mensagens de SMS num dia, com o punho virado para dentro e a fazer uma hiperflexão, e isto não é no primeiro dia, nem no segundo, mas continuamente ao longo de 2 ou 3 anos a mandar as 500 mensagens por dia, acaba por se traduzir num síndrome do túnel cárpico ou numa tendinite, que as pessoas geralmente referem como tendo dormência nestes 3 primeiros dedos, com uma diminuição da força, sensação de cansaço no próprio local. E há pouco já dizia-nos que já começa a haver muitos adolescentes e jovens com este tipo de problemas, até Sim. porque a par dos telemóveis também há a situação das consolas que obriga Sim, e do justamente ao mesmo, sim, ao dos mesmo computadores. movimento. E depois com sequelas para o resto da vida, para a vida adulta deles. Com sequelas para a vida adulta, porque a lesão instalou-se, não é? Pode estar mais ou menos controlada, mas, sobretudo, se eles depois, para além desta lesão adquirida na idade jovem, tiverem uma profissão que seja considerada de alto risco para a lesão musculoesquelética, por exemplo, se forem enfermeiros, acabam por ter fatores de risco acrescidos. Vamos ouvir mais uma telespectadora, é a Maria Matos, que nos liga da Amadora. Bom dia. Sim, bom dia. Muitos parabéns pelo vosso programa e bom dia a todos. Eu queria dar o meu testemunho. Sim. Isto para dizer o que a doutora agora também falou, que realmente não é preciso pegar em pesos, basta a rotina do nosso trabalho para ficarmos com problemas. Eu trabalhei durante 30 anos a um computador e, portanto, tinha sempre muitas dores a nível da coluna, de braços, e posso dizer que quando acordava mais cansada do que quando me deitava. Só que acontece que eu tive um acidente no trabalho e fiquei com uma lesão no ouvido direito. E, entretanto, comecei também a ter desequilíbrio e então andei a tratar-me por via do ouvido e fiz vários exames, mas não me descobriam nada. Continuava com dores. E então só depois de muito tempo é que descobriram que eu tinha síndrome de deficiência postural. E então, a partir daí, tive que ir ao oftalmologista e portanto, fiquei com 80% de perda do ouvido e tinha muito desequilíbrio. E então, mandaram ao oftalmologista e agora, neste momento, eu tenho que usar prismas nos óculos. É só isto que eu queria dizer. Maria, muito obrigada por ter partilhado connosco a sua situação. É necessariamente também uma forma de alertar as pessoas que estão em casa e a ver-nos para este tipo de situações. E já lá vamos à situação do computador, porque de facto hoje é um instrumento do dia-a-dia e toda a gente depende dele para trabalhar e obviamente pode trazer algumas complicações, mas vamos pegar nesta sua situação. Cristina, esta nossa telespectadora falava de um síndrome que faz parte deste tipo de lesões musculoesqueléticas, ou não? Ela falou de um síndrome de deficiência postural que tem a ver com as alterações da própria postura, mas agarrando noutro aspecto que a telespectadora nos trouxe, há alterações do ouvido com desequilíbrio. E eu, quando tenho desequilíbrios e se vou andar, não é, e tenho um desequilíbrio, isso também vai condicionar a estabilidade da própria marcha e pode agravar algumas lesões. Mas por tudo aquilo que nos disse, volto a transmitir esta ideia. Mais vale prevenir do que remediar. E realmente foi pena não se ter começado a fazer um investimento mais cedo na questão da prevenção. Ricardo, hoje em dia algumas empresas já estão um bocadinho mais atentas e sensibilizadas a estes, aos problemas que derivam de trabalhar com o computador. E até já se começa a haver alguma ginástica no trabalho nesse sentido de inverter os problemas que o computador nos traz. Qual seria a postura correta quando se está numa secretária e a trabalhar à frente de um computador? Em primeiro lugar, devemos ter atenção à altura da cadeira e deve estar a uma altura a que a articulação da nossa coxa e do joelho fica a um ângulo de mais ou menos 90 graus. Portanto, nem muito alto, nem muito baixo, porque precisamente permite-nos estar com um bom apoio a nível das pernas. Depois devemos ter as costas bem apoiadas na cadeira e o ecrã do computador deve estar à altura
do nosso olhar, para que não se tenha que estar a olhar para cima, nem para baixo, nem assumir posições que depois, com o passar do tempo, vão condicionar as tais dores no pescoço, nos ombros, muito frequente de quem passa muitas horas no computador. Portanto, estar a utilizar o computador no sofá e noutras estruturas, eu diria que não é a melhor opção. E embora nesses momentos supostamente sejam de lazer, a verdade é que às vezes se prolongam por muitas horas e, portanto, acabam por ter necessariamente efeitos complicados. Depois, não só estamos perante o computador e, portanto, temos de estar a olhar para ele, como estamos constantemente a mexer no rato e lá está, acaba por ser aquele tipo de movimento quase repetitivo. Sim, repetitivo. Muitas vezes tentar ter o punho alinhado, portanto, que não tenha grandes flexões, nem grandes tensões. Até existem atualmente uns tapetes para o rato, que têm tipo uma almofada de descanso, que permite manter o punho numa posição mais alinhada, precisamente para prevenir essas lesões. E depois, há sempre aquele conselho que nos costumam dar, Cristina, que é costas esticadas e não aquela tendência para começarmos a encolher ali um bocadinho os ombros. Ou outro conselho, que é olhar no horizonte como se o mundo fosse nosso e não devêssemos absolutamente nada a ninguém. Mas isso é para a posição sentada e é também para aquela posição que nós assumimos de pé no nosso dia-a-dia a fazer as coisas, ou mesmo quando executamos alguma marcha, porque eu quando vou andar e vou continuamente com o meu pescoço a fazer flexão, também estou a condicionar algumas dores ao nível das cervicais. Há pouco eu recordo-me de entrevistar uma pessoa, já não me recordo muito bem como é que essa pessoa se chamava, mas dava justamente um conselho que era para sabermos se tínhamos a cadeira bem colocada em relação à mesa, ao teclado e ao computador, era mais ou menos perceber se o umbigo estava na linha do teclado. É mais ou menos assim? Depende das características da altura e do formato do próprio corpo da pessoa, não é? Mas se eu tiver o pé bem assente no chão, sem sapato alto, com o joelho a fazer os 90 graus, com a anca a fazer 90 graus, depois a outra medida de indicação para a mesa é eu conseguir chegar à secretária e ficar a fazer um ângulo de 90 graus no cotovelo. E assim eu estou a assumir uma posição que me é ergonomicamente favorável. Agora, se eu não fizer isto, acaba por não ser. Tal como quando estou junto da tábua de passar a ferro. Exatamente. Não é? Eu posso ter a minha cintura como indicador, mas depois vai depender muito da altura do próprio ferro. O ideal é que eu coloque a tábua de forma a que depois, quando estou a passar a ferro, mantenha o punho numa posição neutra e o meu cotovelo e o meu antebraço vá deslizando com o próprio ferro. Outra coisa que acontece muitas vezes quando se trabalha ao computador é que se está horas intermináveis sem se levantar da cadeira, sem se mexer um bocadinho o pescoço. Que outro tipo de truques e conselhos é que há para este tipo de situações? Durante esse tempo nós acabamos por assumir posições viciosas, porque começamos a sentir algum cansaço e obrigatoriamente os nossos ombros vão descaindo para a frente, o punho assume outra posição. Portanto, o ideal é que se façam pequenas pausas, 10 a 15 minutos, que se interrompa a cada 50 minutos, nos locais em que há possibilidade para isso, porque às vezes os ritmos de trabalho também acabam por não favorecer essa paragem. Quem trabalha por turno, por exemplo. E a atividade física. A pessoa ter uma atividade física fora regular, do trabalho, se bem que há bocado disse que, e é real em Portugal, que já há algumas empresas que fornecem, não é, alguma atividade física ao longo do dia de trabalho, exatamente com o objetivo de fazer algum fortalecimento muscular e eventualmente também descontrair e aliviar o stress, que pode ser uma estratégia a adotar por algumas empresas, pelo menos aquelas que tenham possibilidades, de certeza absoluta que vai melhorar não só a saúde, como vai diminuir os dias de absentismo e as lesões, as baixas associadas a estes problemas. E não é aquela atividade física propriamente dita que leva o trabalhador a transpirar e a precisar de levar um saco de treino, são mais exercícios que têm a ver com o relaxamento da postura. Para quem está ao computador, o relaxamento, porque quanto mais contraído tiver o músculo, também maior o risco de lesão, mas sobretudo exercícios de alongamento e de correção postural. Vamos ouvir mais uma telespectadora, Pilar Gonçalves, Liga-nos de Lisboa. Bom dia. Bom dia.
O que é que nos gostava de trazer? Alguma pergunta, a sua experiência? Era só para dizer à senhora doutora que, pronto, eu tenho artroses. E também tenho artroses por todo lado, mas pelo menos o meu problema é o joelho. O joelho que me custa, que tem crises de morte, que pronto, eu tenho corrido muitos médicos. Já fui osteopata, já fui não sei o que mais. Pronto. E agora, pronto, eu agora vou fazer um exame às pernas, mas tenho crises que eu ainda ontem queria mexer, é porque depois apanha-me a perna para baixo, das articulações. E isso então é que me custa imenso mexer. Pronto, eu não sei já o que é que hei de fazer, corro este, corro aquele, vou ao ortopedista, vou não sei o que mais, e às vezes ouço aqui muita coisa que há qualidade. Eu não quero dizer, pronto, porque eu já tenho 70 anos, mas os meus 70 anos eu às vezes nem pareço, mas para aqui para baixo, porque eu já minguei. Eu era muito alta, mas agora já minguei um bocadinho, não sei se é os ossos. Mas realmente é as pernas, é que eu tenho dificuldade mais em andar um bocadinho. Ando, mas um bocadinho. Pronto, eu aqui, quando estou com crises, eu não saio à rua. Quando não saio saltos, como os senhores estavam a dizer aí, eu já usei saltos de 7, 8 e 9, sei lá. Agora não posso, não é? Porque não tenho grande firmeza no joelho. E por isso eu gostava, não sei o que é que hei de fazer, gostava de uma opinião da senhora doutora, o que é que eu hei de fazer. Até estou a tomar agora um produto natural, de um comprimido das articulações saudáveis que diz que tem cosamina, que compro na farmácia. Pronto. Agora não sei, eu depois estou a tomar para as dores, que é o Achivo, o que é. E pronto, é para a atenção, é um calmantezinho, que eu também sou um bocadinho nervosa e pronto, não sei, é que hoje é tanta coisa que eu tomo, já tomei cortisona, já ouviu ali um bocadinho, Mas nunca sentiu realmente grandes melhores? Eu tive ali uma altura, em princípio, tomei a cortisona e um mês eu parecia que tinha 20 anos. Mas depois aquilo, pronto, veio ao normal. Eu fui um ortopedista de fama, que até é ali do Campo Grande, que tem ali uma clínica, e fui lá. E realmente depois dali durante um ano mandou para ir para a reumatologista. Quer dizer, são médicos que isto às vezes irritam. Eu ando ali a colar e não me dão uma opinião. Mandou-me usar depois um colete na coluna, que até tenho ali, e depois ao fim do ano diz-me que pronto, que tinha que ir para outra médica, para a colega dele. E quer dizer, tem sido, é isto que eu vivo triste, não quero dizer, não é os meus 70 anos, que a mim não me afeta. Eu por acaso os 70 até, pronto, tenho dias que pareço, outros dias não pareço, porque tenho tenho uma mentalidade ótima para a idade que tenho. Por acaso até posso dizer, o meu problema é os joelhos, tenho um desgosto, gostava de ter uma qualidade de vida um bocadinho, não quero dizer que tenha cura, não vou dizer que tenha cura, não é? Mas pelo menos outra qualidade de vida, era isso que eu gostava de saber. Muito bem, Pilar. Vamos então reencaminhar a sua questão. Muito obrigada por ter entrado em contato. Olha, porque Nina, eu sofro muito, é os joelhos, das pernas para baixo, as pernas, eu também da anca um bocadinho, mas as pernas... Mas é sobretudo dos joelhos que se queixa. Muito bem. Vamos então tentar perceber melhor esta situação, até porque, Ricardo, até agora temos falado essencialmente do tronco e não tanto dos membros inferiores. A tendência é para piorar quando a pessoa também começa a envelhecer um bocadinho, não é? Sim, e aqui acho que também importa distinguir aquelas lesões que podem surgir do nosso trabalho, do nosso dia-a-dia, e daquelas que podem surgir por processos degenerativos próprios da idade, de outras patologias anteriores. De facto, acho que é importante que a Dona Pilar utilize um calçado confortável e de preferência que seja fechado atrás, no calcanhar. Sim. Porque mesmo os sapatos que não têm esse apoio, nas mudanças de posição, o calcanhar pode sair do sapato e causar também um desconforto maior no joelho e na tibiotársica, no tornozelo. Penso que são medidas importantes a adotar. Promover durante o dia períodos de repouso e não deixar de consultar o médico, porque com certeza que estão a tentar arranjar uma resposta adequada à sua situação. Nunca protelar as situações e procurar sempre um especialista. Cristina, até agora, noutro tipo de consultórios sobre outras doenças, fala-se muito de remédios, medicamentos, tratamentos. Aqui temos insistido muito na prevenção, mas quando os problemas já estão instalados, também há tratamentos. Nós continuamos a ter muito uma ótica na prevenção, porque quando há bocadinho perguntava a incidência é elevada, custam 0,5% do nosso PIB, o tratamento destas lesões,
e realmente tem que haver prevenção. Mas é importante, quando nós falamos do tratamento, que há um tratamento farmacológico associado, há um tratamento associado à própria reabilitação, em termos de alguns exercícios que podem ser feitos para aliviar a dor, para fortalecer ainda os músculos e para melhorar o movimento dentro das articulações, por exemplo, agora no caso da Dona Pilar, que é um desses exemplos, mas mesmo quando eu já tenho a lesão, eu tenho que continuar a prevenir as outras que podem aparecer secundárias a esta. E que muitas das vezes nós temos uma pessoa que diz: eu tenho uma lesão, tenho uma hérnia a nível da coluna entre L4 e L5. Já fui operado, estou bom, agora posso voltar a fazer tudo. Não pode voltar a fazer tudo, porque se vai fazer tudo, pode ter uma hérnia noutro local. Eu tenho um problema de costas, ok, mas para além desse problema nas costas ainda pode vir a ter uma tendinite. Portanto, apesar de haver tratamento e de ser necessário esse tratamento, eu mesmo quando estou a ser tratada alguma coisa, tenho que ter a noção que continuo a prevenir. E desculpe estar-lhe a passar esta mensagem, mas eu acho que é muito importante fazê-la passar, porque nós continuamos muito esperançados no tratamento. Claro. E o tratamento começa pela nossa própria... Para enraizar também este tipo de atitudes preventivas nos nossos gestos diários. Vamos ouvir mais um telespectador, José Godinho, Liga-nos de Alfragide. Bom dia, José. Bom dia. Bom dia. Só sobre o tipo José, estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo. Estou a perguntar. Está-me a ouvir? Sim, com alguma dificuldade, mas estamos a ouvi-lo. Diga. Estava a dizer, se é só assuntos de ossos, se é só os assuntos de ossos ou é outro assunto, podemos perguntar outro assunto qualquer, né? Não, outro assunto qualquer não. Estamos a falar de lesões musculoesqueléticas. Está bem, ok, obrigado. Então faço a pergunta. Sim. Quando a pessoa está muito tempo deitada e depois tem umas dores assim na parte lombar, isso serão os rins que realmente não funcionam bem ou é outro assunto, é da coluna? Era a pergunta que eu queria fazer ao doutor, faz favor. Muito obrigada, José. É um bocadinho difícil responder a esta pergunta sem grande avaliação e observação, mas já agora, Cristina, se conseguir... É difícil fazer essa avaliação porque não sabemos como é que está a funcionar o rim, como é que está a produção de urina ou exatamente quais são as queixas em termos de coluna. Mas quando falou na posição deitada, eu estava-me a rir porque realmente a escolha do colchão também é uma medida importantíssima na prevenção e nós geralmente vamos escolher uma cama e temos muita atenção às questões estéticas da cama, se é bonita, se fica bem lá no nosso quarto. E mesmo quando escolhemos um colchão, que é um colchão dito ortopédico, não temos esse mesmo cuidado para avaliar. Há aí outro aspecto que é a questão da almofada que utiliza, será a mais adequada ou não para a altura e o peso e a forma como é colocada a almofada. Pode solucionar, porque não sei em que posição é que costuma dormir, se dorme de barriga para o ar, se dorme de lado, mas às vezes soluciona este desconforto na posição deitada, colocando uma almofada debaixo dos joelhos para dobrar um pouco os joelhos e a anca, ou então passar a dormir na posição deitado com uma almofada entre as pernas, de forma a que a perna de cima fique ao nível da anca, não fique caída para baixo. Pode aliviar, mas é difícil dizer sem perceber toda a situação. Porque estamos quase a terminar o nosso consultório, há também alguns e-mails que nos foram chegando. Por exemplo, a Mónica Pereira colocou algumas questões sobre a posição perante o computador. Espero que tenham ouvido a parte em que nós falámos sobre essa situação e também alguns conselhos. Depois, há aqui uma mãe, a Ana Marçal, que coloca uma questão em relação ao filho, que tem 6 anos. Ela pergunta, por um lado, se as mochilas são mais adequadas do que os trolleys e se aqueles ténis com rodinhas no calcanhar fazem bem ou mal à saúde. Ricardo, tem informação sobre estas duas situações? Os ténis com rodinhas, de facto, são aliciantes para as muito crianças. Muito engraçados. Não vou dizer que não devem ser indicados, mas se calhar para o dia-a-dia não é o melhor, porque provoca precisamente os desequilíbrios que nós queremos evitar e que tem que compensar muitas vezes com o esforço exagerado da coluna. Exatamente. De facto, acho que se utilizar esporadicamente durante o dia, não terá... Ao sábado de manhã e ao domingo de manhã, como quem brinca com uma bicicleta ou um skate. E em relação às mochilas e aos trolleys? Eu acho que aqui o importante é dosear o peso, porque a mochila deve estar apoiada nos 2 ombros, não deve ter um peso exagerado. Por outro lado, um trolley, se for muito pesado, também implica que para a criança o transportar faça esforço com a rotação da coluna. E, portanto,
acho que tem que haver, de compras. sim, tem que haver ponderação na escolha do meio de levar o equipamento escolar. Claro que sim. Ricardo e Cristina, muito obrigada por terem vindo até ao consultório do TV24. Hoje estivemos a falar das lesões musculoesqueléticas. Aproveito para lhe dizer que amanhã vamos falar de dor ciática e de que forma é que a acupuntura pode ajudar a aliviar essas dores. Ficar por aqui o consultório, à hora certa, a atualização das notícias. Até logo. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI24 e em tvi24.pt.